Quando as nossas expectativas não são atendidas, nós normalmente culpamos o outro, sem considerar que talvez as nossas ideias estejam distorcidas ou baseadas em condições que só fazem sentido na nossa cabeça. As relações autênticas são aquelas onde nós entramos numa relação como sendo eu e você, em vez de eu e isso. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a você que sintoniza 95.7 FM, Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, hipnoterapeuta e filósofo. Estou aqui, como todos os sábados, ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Meu amigo, minha amiga, a vida na matéria, você sabe, é marcada por desafios de todo tipo, né? Talvez o mais importante de todos os desafios a gente esteja, de algum modo, celebrando, entre aspas, hoje, né? É uma maneira da gente homenagear aqueles que partiram. Dos mais simples aos mais complexos desafios, a nossa vida tem esta condição. Somos constantemente colocados à prova com desafios que a vida vai nos apresentando dia após dia. E dentre os desafios que a vida nos apresenta, um dos mais complicados, para não dizer que é o mais de todos, é sem dúvida o do relacionamento. Sabe aquela pessoa que veio na sua cabeça nesse momento? Pois é, relacionamento. E por que ele é o mais complicado? Bom, tem vários motivos e nós vamos falar bastante disso hoje, mas o motivo que faz ele ter esta condição é o fato dele não se restringir à vida na matéria, né? Esse desafio, né? Ele pode se apresentar na nossa vida, seja quando você está encarnado ou não. A forma como eu me relaciono, seja comigo mesmo, seja com o outro, perpassa a vida na matéria. E quando a gente fala em relacionamento, a primeira coisa que nós temos que levar em conta é a importância da busca pelo autoconhecimento. Seja quando se trata do relacionamento comigo mesmo, seja na relação que eu tenho com o outro. Sobre isso, um filósofo fantástico chamado Martin Buber traz uma análise interessantíssima que fala sobre o verdadeiro encontro. Isso está escrito no seu livro intitulado Eu e Tu. E esse verdadeiro encontro é quando a gente enxerga o outro não como um objeto, mas como um ser em sua totalidade. Eu vejo a espiritualidade, eu vejo o traço de humanidade que o outro tem. Nesse momento, o relacionamento se torna nutritivo e saudável. Só que isso, gente, exige duas coisas muito raras nos dias de hoje. E aqui, inclusive, está a raiz de praticamente todos os problemas de relacionamento que existem, que são a presença e a vulnerabilidade. Duas coisas muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexas. Mas, como o nosso tempo aqui, né, não permite fazer uma análise muito ampla, a gente vai focar nas relações entre você e o outro. A nossa análise, como sempre, é feita sob as lentes da psicanálise, da espiritualidade, da filosofia e, por que não dizer, da neurociência. E outros conhecimentos que sempre compartilhamos aqui nos nossos programas. E também a gente vai dar dicas de como podemos melhorar os nossos relacionamentos, seja com os nossos familiares, seja o nosso relacionamento social, ou mesmo até relacionamentos amorosos, né? Então vamos lá, vamos começar com uma questão essencial. Eliane, essa pergunta é para você. Por que os relacionamentos, especialmente os mais próximos, podem ser tão desafiadores? Ai, Edgar, você sempre me desafia com essas perguntas, sempre tão complexas, mas, né, vamos lá, passíveis de entendimento a partir de uma consciência expandida. Então, vamos lá. Nós podemos fatiar esses assuntos e colocar lentes de aumento, né, como você bem falou, a partir do olhar de algumas áreas, né, como, por exemplo, a psicanálise. A psicanálise nos mostra que a nossa interação com os outros muitas vezes reflete padrões inconscientes formados principalmente lá na nossa infância.
É como se o nosso passado ainda estivesse vivo aqui, no agora, no presente. E isso vai moldando como reagimos e nos conectamos com o outro. Nós sabemos que padrões de crenças e comportamentos são estruturas psicológicas e emocionais que influenciam profundamente e diretamente, né, como interpretamos e reagimos o mundo ao nosso redor. E esses padrões podem ter um impacto significativo na forma como nós nos relacionamos com os outros. Muitas vezes, criamos dificuldades ou impedimos conexões saudáveis ali devido a essas crenças. Por exemplo, se aos 3 anos de idade você presenciou o seu pai agredindo a sua mãe, seja com agressão física ou com uma discussão muito intensa, com agressividade nas palavras, enfim, isso pode ter sido armazenado lá no seu inconsciente em um momento da vida que você não tinha estrutura psicológica nenhuma para lidar com aquilo que você presenciou, com aquele tipo de situação. E você, criança, associou de forma inconsciente que todo relacionamento é perigoso. Todo relacionamento gera conflitos. O resultado disso pode ser uma extrema dificuldade que na idade adulta vai se manifestar na hora de encontrar um namorado, uma namorada. Olha só, gente, você percebe como isso funciona, né? Além disso, nós não podemos deixar de falar das conexões sistêmicas que todo relacionamento carrega, né? Nós somos seres interdependentes e estamos ligados uns aos outros por laços energéticos que nos conectam dentro de diversos sistemas. E essas conexões ocorrem por amor, por padrões, por crenças, né? E tantas outras, que seguem naturalmente as leis sistêmicas universais. E estas leis, quando transgredidas, elas podem trazer dor e sofrimento para todo o sistema, a ponto de muitas vezes o sistema até adoecer. E como isso tudo, diga, crenças, essas questões de padrões, acontece? Vamos lá, então vamos começar pelas crenças, né? Elas podem ser estruturadas de várias formas, em várias situações, mas a gente vai aqui elencar as 3 mais importantes. Primeiro, as expectativas que nós colocamos no outro. Isso é um problema. Colocar expectativa no outro é uma coisa completamente insana, mas a gente faz isso o tempo todo. Não existe essa possibilidade, gente, porque nunca a gente vai conseguir fazer com que o outro seja ou faça aquilo que nós idealizamos. Por exemplo, crenças como o amor verdadeiro deve ser difícil, ou se alguém me ama, saberá o que eu quero, sem que eu precise dizer para ele o que eu quero. Essas ideias, né, de que o outro me ama e ele tem que saber as minhas necessidades, mesmo que eu nunca fale delas, gente, desculpa, isso, né, não existe. Isso só gera decepção e frustração no relacionamento. Quando as nossas expectativas não são atendidas, nós normalmente culpamos o outro, sem considerar que talvez as nossas ideias estejam distorcidas ou baseadas em condições que só fazem sentido na nossa cabeça. A psicanálise mostra muito bem essa questão quando diz que eu amo o outro até quando o outro satisfaz meus desejos, minhas necessidades, até que o outro seja aquilo que eu idealizei do outro, né? E olha que interessante, a partir do momento que o outro deixa de suprir aquilo que eu desejo, ou deixa de ser aquilo que eu idealizei, aí o amor começa a complicar, né? Esse amor vai se transformando em ódio, gente. Amor e ódio, pela psicanálise, é uma linha tênue. É isso aí. O Freud até cunhou uma palavra, né, sobre isso. Ele chama de amor-ódio. Uma palavra Amor-ódio, só, amor-ódio. exatamente. E citando novamente a filosofia de Martin Buber, como o Edgar já mencionou, as relações autênticas são aquelas onde nós entramos numa relação como sendo eu e você, em vez de eu e isso. Nós precisamos reconhecer o outro como uma individualidade, um ser espiritual em todas as suas vertentes.
e não ver o outro como um objeto ou como um robô o qual a gente programa da forma que a gente quer, né? Da forma que a gente quer que seja daquele jeito. Então, a comunicação aberta, né, e sincera entre você e o outro é fundamental para que, de fato, se construa um relacionamento saudável, expansivo. Um relacionamento onde existe lugar para ambos serem vulneráveis e expressarem as suas necessidades, seus desejos, seus sentimentos verdadeiros. A forma, gente, mais genuína de demonstrar amor pelo outro é aceitando do jeito que ele é, com suas qualidades, com seus defeitos, com tudo. Reconhecer também a vulnerabilidade é algo fundamental dentro de qualquer relação, né? Segundo a psicóloga Brené Brown, autora do best-seller A Coragem de Maravilhoso. Ser Imperfeito, que fica aqui a recomendação, né? Leiam esse livro, é Muito bom, gente, fundamental. muito bom. Uhum. Nesse livro você vai ver a vulnerabilidade é um aspecto essencial da conexão entre a gente e o outro. Exatamente. Se permitir ser vulnerável com alguém é se arriscar, mas também é o que permite que uma relação se aprofunde e se torne mais real e verdadeira. A coragem de mostrar as suas fraquezas, as nossas imperfeições para o outro, permite que o outro faça o mesmo conosco, sem medo de ser quem ele é. E isso cria laços, gente, muito mais fortes, mais autênticos, aceitando a verdade de cada um sem qualquer tipo de julgamento. E aqui cabe também falar um pouquinho sobre a necessidade da presença, da escuta ativa, quando a gente está numa relação com alguém, né? Gente, olha só, quando você está numa relação com alguém, esteja 100% presente com o outro para ouvir, para enxergar, sentir e para principalmente perceber o outro com os sentidos que vão para além dos seus sentidos físicos. Então, não é ouvir, mas assim, é escutar, né? Escutar significa estar presente para o outro sem julgamento, sem ficar planejando o que você vai responder enquanto o outro está falando. Muito comum isso. Essa Uhum. prática fortalece, gente, a confiança e o entendimento da realidade de cada um. Ao você se sentir ouvido, a pessoa ela é incentivada a se abrir mais, sabe? Isso cria conexão. É uma coisa que fortalece a relação. Exatamente. Outro aspecto sobre as crenças dentro de um relacionamento, e esse também, gente, é muito importante, é o medo da rejeição. Pessoas que acreditam que não são dignas de amor ou aceitação podem se tornar excessivamente sensíveis a críticas. São pessoas melindradas, que se magoam facilmente. E esse medo constante de ser rejeitada pode levar a comportamentos como uma dependência emocional com o outro. E isso, gente, é extremamente perigoso, porque muitas vezes pode caminhar para um relacionamento abusivo. Conhecer a si mesmo, nesse caso, é fundamental para lidar com qualquer relacionamento. Conhecer e compreender as nossas próprias sombras e complexos nos torna menos propensos a projetá-las nos outros. O autoconhecimento é fundamental para tornar claro para nós mesmos as nossas necessidades, por exemplo, né, como eu estou falando de pertencimento e aceitação, como eu estou falando. Conhecer nossos limites, nossos medos, tudo isso é importante para que eu possa me conectar com o outro. Nós sabemos que nós somos seres interdependentes. No entanto, como propõe a teoria existencialista definida pelo filósofo, consciente dessa interdependência evita a dependência excessiva do outro e permite a formação de um vínculo forte, onde cada pessoa preserva a sua individualidade na relação. Num relacionamento, a preservação da individualidade de cada um é extremamente importante, gente. Exatamente. E outra crença que atrapalha muito, né, vários relacionamentos é a crença na autossuficiência. Olha que interessante, gente. É aquela crença de que se eu, eu não posso depender de alguém. Isso é um sinal de fraqueza, né? Aquela coisa, não posso depender porque isso vai demonstrar que eu sou uma pessoa fraca.
E esse comportamento autossuficiente pode impedir que uma pessoa peça ajuda ou demonstre, né, o que a gente está falando de vulnerabilidade, a sua vulnerabilidade para o outro. E como nós já falamos, esse é um elemento essencial para as relações mais significativas. Muitas vezes essa autossuficiência acaba nos afastando da outra pessoa. O relacionamento saudável e nutritivo, ele pede compromisso, né? Compromisso com o outro. Isso significa escolher o bem-estar do outro, cuidar do outro, mesmo, aliás, mesmo não, Principalmente, né? principalmente nos momentos mais difíceis. Aceitar a ajuda do outro, aceitar que somos, como falamos, interdependentes, conscientes da nossa individualidade junto ao outro, isso cria uma base estável, segura para o relacionamento. Aceitar uma gentileza, o carinho, o cuidado do outro, gente, é um gesto de humildade e controle do ego. Isso jamais vai ser considerado como dependência ou fraqueza. Isso é uma demonstração de amor. Bom, outros padrões que influenciam diretamente as relações são os padrões de comportamentos automáticos também, sabe? São mecanismos de defesa, por exemplo, como o de evitar conflito, racionalizar sentimentos ou reagir com agressividade às circunstâncias. Esses podem ser comportamentos automatizados, né? Que acontecem de forma inconsciente, obviamente, e que dificultam a comunicação aberta e honesta. Vamos dar um exemplo para deixar mais claro aqui. Uma pessoa que cresceu num ambiente onde expressar as suas emoções era punido, pode criar uma dificuldade de compartilhar o que ele sente. Porque ele aprendeu que manifestar os seus sentimentos pode gerar conflito. É isso mesmo. Reagir impulsivamente também é um padrão de comportamento automático e que influencia as relações. São aqueles momentos de tensão e que a gente reage impulsivamente, sem uma reflexão adequada, sem aquela famosa pausa, né, a que a gente tanto fala aqui, recomenda aqui no programa. Uma reação dessa pode piorar o conflito, assim, num espiral muito intenso. Isso ocorre porque algumas pessoas têm uma hipervigilância emocional, decorrente do quê? De experiências passadas, onde o menor sinal de desentendimento ativa ali um estado de alerta, ativa uma luz vermelha. É aquela pessoa que sempre foi desafiada a reagir. É aquela pessoa que está sempre pronta para a briga. Vocês conhecem alguém assim? Pois é. Ou pior, é aquela pessoa que tem a necessidade de brigar para ser vista como uma pessoa forte e segura, gente. Outra situação é o ciclo de culpa e defesa, né? Se a pessoa acredita que precisa estar sempre certa, sabe, né? Aquele tipo de pessoa que sempre tem que ter razão em tudo. Então, ou aquela pessoa também que teme profundamente estar errada, né? Em ambos os casos, as discussões podem se tornar batalhas de poder em vez de oportunidade de entendimento. Isso pode criar um ciclo de defesa e ataque que impede a resolução saudável de problemas. São situações que, tanto um quanto o outro, estão totalmente alienados da realidade, né, no seu próprio mundo, e têm grande dificuldade em se conectar um com o outro. O impacto das experiências passadas também afeta as relações. E Por muito, né? exemplo, traumas não resolvidos, né, experiências dolorosas, tudo isso pode criar crenças de que o mundo é perigoso ou de que as pessoas sempre vão te machucar. Crenças de que as pessoas são até nocivas e perigosas. Essas crenças podem se manifestar como dificuldade em confiar no outro. Podem se manifestar como necessidade excessiva de controlar ou a tendência de evitar os relacionamentos mais próximos. Padrões aprendidos na infância podem afetar a relação que você tem com o outro, né? Como nós estamos falando aqui. E isso é comum e recorrente. As relações, por exemplo, com pais ou cuidadores, né, quando criança, moldam nossas ideias sobre amor e conexão. Então, se uma criança cresceu em um ambiente onde o amor era condicional, ou seja, se você fizer o que eu quero, você é amada. Se você for uma aluna boa, eu vou te dar um presentão. Pois é, gente. Essa criança pode ter registrado de forma inconsciente que ela precisa se comportar de determinada maneira para ser aceita e amada, levando isso para a vida adulta.
Ou seja, ela deixa de ser ela mesma e passa a ser o que os outros querem para que os outros a aceitem. E isso é extremamente perigoso, porque essa pessoa pode cair facilmente nas mãos de um gaslight. Quem não sabe o que é gaslight, gente, fica a dica aqui, vai lá no nosso canal, BIM91, que eu gravei um vídeo explicando como identificar um gaslight e como romper com relacionamentos tóxicos. Vale muito a pena ver para você não ser vítima de gaslight. E dando um spoiler aqui, o gaslight pode ser seus pais ou, né, seus companheiros. São pessoas próximas a você, geralmente. Muito bem, e outras projeções também podem acontecer, como as projeções psicológicas, que também influenciam as relações. A projeção de medos e inseguranças. Muitas vezes, projetamos os nossos medos e inseguranças no outro. Uma pessoa que sente que não é boa o suficiente pode começar a interpretar que comportamentos neutros ou eventuais erros de um parceiro são, entre aspas, sinais de desamor ou de rejeição. É aquela pessoa que se diminui para caber no mundo do outro e começa a se ver sempre como menos-valia, falta total de amor próprio, e tudo isso faz com que a pessoa diminua para caber no mundo do outro. Projeção de desejos não realizados também. As pessoas podem esperar que os seus parceiros preencham lacunas emocionais ou satisfaçam desejos não realizados, como uma forma de validar o sentimento presente na relação. E quando isso não acontece, é como se o sentimento não existisse. Surge, então, a frustração e o ressentimento, causas de conflito. Novamente, a gente chama atenção para a necessidade de se autoconhecer. Quando a gente busca um relacionamento para preencher um vazio que existe dentro de nós, isso nunca vai dar certo, gente. Essa história de encontrar a cara metade ou um filho que vai me preencher, isso é pura ilusão, tá? E outro, igualmente, o outro precisa estar à vontade para ser 100% ele. Isso faz com que a relação seja genuína, onde ambos crescem com suas consciências individuais, ao mesmo tempo estão conectados com o todo. É isso aí, gente. Hoje foi aula, hein? Hoje foi aula, muita coisa para refletir. Pega o vídeo no YouTube, assiste novamente, vai pausando, vai estudando, porque vale a pena. São ferramentas valiosas para a gente poder lidar com os nossos relacionamentos. Sábado que vem a gente volta, 12h30, a gente vai estar aqui, batendo cartão. E se você quiser mais conteúdo como esse, acessa as nossas redes sociais. No Instagram, a Eliane está como @ElianeBim e eu estou como @EdgarBim. Como a Eliane falou, acessa também o canal do YouTube, BIM91. Pesquisa lá no YouTube, BIM91. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber mensagens sempre que um conteúdo novo chegar. E se você quiser agendar uma consulta ou ter mais informações sobre o nosso trabalho com a psicanálise sistêmica, com a hipnoterapia ou com a constelação familiar, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. E o meu número é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. Gente, só por mensagem, né? A gente não atende Isso. ligação, tá Lembrando bom? que é só mensagem, tá bom? Sábado que vem, 12h30, a gente está aqui de novo, nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos um lindo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.